Quando eu era pequeno e já desconfiava de que eu era gay, a coisa que mais me dava sensação de solidão era a falta de referências LGBT. As minhas referências gays, lésbicas, bis e transexuais eram de pessoas que morriam, de pessoas que eram alvo de chacota, de pessoas que estavam ali para fazer rir e para sofrer. Isso acontece porque sempre esconderam pra gente que na história da humanidade sempre existiram pessoas LGBT e pessoas LGBT incríveis, que fizeram muita coisa e fizeram a diferença no mundo. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês 9 figuras históricas que eram LGBT. Antes de começar esse vídeo, um recado muito importante que eu tô muito feliz em dar pra vocês. Esse é o primeiro vídeo do canal com um patrocinador. Aplausos para o patrocinador. Esse vídeo aqui tem oferecimento da Zé Cravo e Maria Fro, uma loja voltada para LGBTs. E quando eu falo LGBTs, eu falo LGBTs mesmo, não só gays e não só cis. Todas as letrinhas. Lá você encontra itens de moda, decoração e presentes em geral, para você usar ou presentear quem você gosta com muito orgulho. Se você ficou curioso e quer conhecer mais da Zé Cravo e Maria Fro, o link para você conhecer o trabalho deles vai estar aqui na descrição. Tanto para você conhecer a loja virtual, quanto para você conhecer o Instagram deles, tá legal? Vamos para nossa lista conhecer as 9 figuras. Eu tenho certeza que dessas 9, algumas talvez você conheça, mas todas, duvido muito. A primeira delas, muita gente não sabe. Leonardo da Vinci era gay. O Giorgio Vasari, que foi biógrafo do Da Vinci, ele escreveu na biografia do artista, pintor e tudo mais, que ele teve 2 garotos que ele amou muito na vida. E isso aconteceu já mais pra frente na vida dele. Quando o Da Vinci era mais jovem, ele chegou a ser acusado de sodomia. Sodomia, sexo entre homens. Naquela época, na Itália, sodomia era crime, punível até com a morte. Então foi um grande trauma para o Leonardo da Vinci ser acusado disso. A gente quase perdeu um grande artista com grandes trabalhos que ainda estavam por vir por causa de homofobia. Depois de ser acusado e absolvido das acusações de sodomia, o Da Vinci passou um tempo como celibatário, ou pelo menos falando que era celibatário, né? Celibatário, para quem não sabe, é a pessoa que voluntariamente abre mão de sexo. O Da Vinci passou boa parte da sua vida como celibatário, mas pro final da vida, ele teve 2 aprendizes com quem ele se envolveu. Um deles, inclusive, recebeu em testamento o direito a ficar com a Mona Lisa. Só esse presentinho aí que ele ganhou. A segunda figura da nossa lista é maravilhosa. Você com certeza já ouviu falar dela. Frida Kahlo. A Frida Kahlo, ela era bissexual. Ela era casada com o Diego Rivera, os dois eram artistas e os dois tinham casos fora do casamento. O casamento dos dois não era muito saudável não, era uma relação bem complicada. Os dois traíam muito um ao outro. E nessas relações extraconjugais, a Frida Kahlo se envolvia sim com mulheres. Ela não tinha o menor problema em falar abertamente que gostava também de mulheres e também não tinha o menor problema em viver essa sexualidade dela. Entre os casos mais memoráveis da Frida Kahlo tem a Chavela Vargas, que é uma cantora mexicana, e também a cantora e dançarina Josephine Baker. Além de ser bissexual, a Frida Kahlo também vivia desafiando normas de gênero. Ela era uma mente muito à frente do tempo dela. Tem fotos dela, ainda na infância, início da adolescência, em que ela resolveu botar um terno, o que naquela época era um escândalo. Tem fotos, se você for ver, Frida Kahlo novinha com um terno. Já a terceira figura da nossa lista, eu vou precisar dar uma explicação um pouco maior. O imperador Júlio César, aquele mesmo, de Roma. A gente precisa entender que na Grécia e Roma Antiga, gênero e sexualidade eram vistos de forma diferente como a gente vê hoje. Naquela época, pensava-se em gênero apenas como o homem, a mulher era o outro, era o não homem, era o não cidadão. Então, se a gente fosse debruçar para estudar a fundo essa época, basicamente todos os imperadores, guerreiros, filósofos, grandes estudiosos eram o que hoje a gente chamaria de homens gays ou bissexuais. O amor que um homem vivia com uma mulher era diferente do amor que o homem vivia com outros homens. Até as palavras para identificar os sentimentos e as relações eram diferentes. Mas naquela época já tinha uma questão ali nas relações homossexuais que hoje ainda existe. Quem era o passivo nas relações era considerado o menor, o submisso da relação. O que isso significa? Significa que geralmente os soldados de patente menor eram passivos para os generais, para os seus comandantes diretos. Os aprendizes eram passivos para os seus professores.
Então assim, Platão comeu muita gente. E quando eu falo gente, eu falo gente. Voltando ao imperador Júlio César, muitos estudiosos da história dizem que ele teve vários relacionamentos e vários casos com vários homens, sendo que um dos mais importantes na história dele foi com Nicomedes, rei da Bitínia. Só que esse relacionamento meio que era de conhecimento de várias pessoas. E então os opositores dele ficavam caçoando do Júlio César, que era o passivo nessa relação, e chamavam ele de Rainha da Bitínia, que é um nome de drag maravilhoso. O quarto nome da nossa lista é coisa nossa, é brasileiro, é Mário de Andrade. Mário de Andrade, para quem estudou para o vestibular os movimentos artísticos brasileiros, sabe que ele era da época do modernismo, já era do século XX. Naquela época as pessoas viam o ato homossexual, o ato de você ter relações com gente do mesmo sexo, como uma transgressão, como algo para quebrar as regras. Por isso muitos artistas da época se envolviam com pessoas do mesmo sexo, para provar para si mesmos e para o mundo que eles estavam ali para quebrar as regras, que mais ou menos tem a ver com a ideia do modernismo. E naquela época estava muito na moda o dandismo. Você já deve ter ouvido falar no termo dandy, né? Eram aqueles homens muito bem vestidos, muito elegantes, que gostavam de usar roupas finas, bengalinha, cartolinha, sem necessariamente ser da nobreza, que era a classe que se vestia melhor na época. E os dandies também eram conhecidos por um jeito um pouco mais afeminado. E o Mário de Andrade, ele era um dandy. Quanto à sexualidade dele, com quem ele ia para a cama, até hoje não se tem confirmação 100% de nada. Mas o consenso geral é que hétero ele não era. Alguns historiadores falam que ele era bissexual, outros falam que ele era homossexual, alguns até falam que ele era assexual e não se interessava por ninguém. E tinha alguns que diziam que ele era celibatário, que apesar de ter atração por homens, ele evitava ter esse contato, porque na época a homossexualidade, apesar de ser vista como transgressora e muitos artistas acharem que era muito legal, ainda era alvo de muito preconceito. Se hoje ainda é, imagina nos anos 20, né? Há rumores, inclusive, de que o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade, que eram muito amigos durante um tempo, brigaram e romperam de vez a amizade quando o Oswald comparou o Mário de Andrade com o Oscar Wilde, o escritor e dramaturgo que foi condenado e preso por ser homossexual. Quando ele foi comparado com o Oscar, o Mário de Andrade ficou pistola da vida dele e aí acabou a amizade. O quinto membro da nossa lista, muita gente vai ficar de queixo caído. Mas antes de eu falar, eu vou pedir para você se inscrever neste canal. Se inscrever no canal não dá trabalho nenhum. É só você ir no botãozinho aqui embaixo, clicar se inscrever. Aproveita que do lado tem um joinha assim para cima. Aperta o joinha também, que vai fazer o Facebook mostrar esse vídeo para muito mais gente e mostrar para você vídeos parecidos com esse. Vídeos com conteúdos que você gostar mais. Então vai, se inscreve aí. Já? Muito obrigado. Vamos para a pessoa número 5 da nossa lista. São Sebastião. Chocada, né? Segundo a religião cristã, o São Sebastião ele era um soldado romano que se rebelou contra a perseguição que os cristãos sofriam nas mãos dos imperadores de Roma. Por defender os cristãos, ele foi preso, torturado e morto na base da flechada. Sendo que naquela época, a imagem de São Sebastião não parece com o que a gente vê hoje, não. Ele era mais parecido com um soldado. Foi só a partir do século XIX que começaram a mudar a imagem do São Sebastião. Deixaram ele seminu, musculoso e amarrado num tronco. E quando eu falo que ele ficou homoerótico, não é invenção na minha cabeça ou só porque eu vi um homem seminu amarrado no tronco, não. O São Sebastião ele apareceu em obras de Oscar Wilde e também na música Losing My Religion, da banda R.E.M. E não é só porque a gente quer, existem escritos, existem provas de que São Sebastião era dito como muito amado por seus generais. Lembra que eu falei do Júlio César? Também acontecia com São Sebastião. Ele era soldado de Roma, portanto, seus comandantes acabavam se relacionando com ele. E não eram só comandantes do exército, não. Há escritos que dizem que ele era muito amado, inclusive, por imperadores como Diocleciano e Maximiano. Se até São Sebastião, que era santo, podia, por que eu não posso, não é verdade? O sexto nome da nossa lista, se ele não tivesse existido, talvez eu não estivesse fazendo esse vídeo para vocês, talvez vocês não estivessem assistindo esse vídeo agora, e talvez os bolsominions não tivessem lugar nenhum para ficar xingando a gente. Alan Turing, conhecido como pai da computação, era homossexual.
A participação dele foi essencial para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Se você quer conhecer um pouco mais da história do Turing, tem o filme Jogo da Imitação, que conta bastante da história dele. Mas o que a gente tem que falar agora? Que ele não só era homossexual, como ele foi também condenado por sua homossexualidade. Ele foi preso. E isso foi nos anos 50, 1952, na Inglaterra. Depois de ser condenado e preso, Alan Turing se matou 2 anos depois por envenenamento. Apesar de, em vida, Alan Turing ter tido um final triste, depois da sua morte, muito tempo depois da sua morte, houve algumas compensações. Em 2009, o então primeiro-ministro britânico Gordon Brown fez um pedido público de desculpas a Alan Turing pelo tratamento que ele recebeu depois da Segunda Guerra Mundial. Afinal, ele foi essencial para a vitória. Já em 2013, a própria Rainha Elizabeth deu perdão real a Alan Turing, anulando a condenação dele por sodomia 61 anos depois. E mais recentemente, ele passou a estampar notas de dinheiro na Inglaterra. Ou seja, o real Pink Money. Vamos ver mais uma lésbica da nossa lista agora? O 7º nome é Jane Addams e ela foi a 2ª mulher na história a ganhar um prêmio Nobel da Paz. Ela era ativista social e criou uma casa de acolhimento chamada Hull House. Ela criou essa casa junto com uma mulher chamada Ellen Starr, com quem ela teve um relacionamento. Mas parece que não deu muito certo, elas terminaram e anos depois ela se envolveu com uma outra mulher. A Mary Razet Smith, ela era muito rica, se mudou para Hull House, onde ela morou junto com a Jane, e ela ajudava financeiramente a Hull House. Então elas estavam juntas porque se amavam e por um ideal. Olha que coisa bonita. A Mary e a Jane viveram juntas até a Mary falecer. E a Jane viveu mais alguns anos e ela acabou falecendo alguns dias depois do anúncio de que ela tinha vencido o Prêmio Nobel. E o corpo dela foi enterrado nos jardins da Hull House. E até hoje ela é uma figura histórica e muito respeitada nos Estados Unidos. O 8º nome dessa lista, ele me deu bastante trabalho na pesquisa. É o Maquiavel. Sim, Maquiavel, que escreveu O Príncipe, que escreveu Leviatã. Ele é um filósofo italiano e, segundo historiadores, ele passou a vida inteira escondendo sua sexualidade. Tanto que não há nenhum registro de parceiros que ele teve. Mas é consenso entre os historiadores que sim, ele era gay e passou a vida escondendo sua sexualidade. Vale ressaltar aqui que ele viveu na mesma época e na mesma região que o Leonardo da Vinci, que também era gay, e que o Michelangelo, que também era gay. Eles só não andavam todos juntos como um grande grupo porque parece que o Michelangelo e o Leonardo da Vinci não se davam bem. Então sim, gays tinham seus grupinhos e ficavam fazendo a venenosa desde aquela época. Da Vinci e Michelangelo faziam as venenosas. As Tartarugas Ninjas é tudo uma grande fanfic, que eles não eram amigos nada. Mas por fim, fechando a lista, uma grande escritora, Virginia Woolf. Ela era britânica e boa parte do seu trabalho focava em temas feministas e lésbicos. Ela se casou com o editor Leonard Woolf, mas parece que o casamento não era muito bom não. Segundo relatos, quando ele tentou beijar ela depois do casamento, ela disse que não sentia nada por ele. Ela se sentia como uma pedra quando ele beijava ela. E aí acabou que o casamento virou uma relação muito respeitosa e de amizade. Apesar de alguns estudiosos dizerem que o Leonard era um pouco omisso quanto às questões da saúde mental da Virginia. Mas uma curiosidade sobre a Virginia Woolf é que ela escreveu um livro chamado Orlando. Esse livro, até hoje, ele é muito utilizado para se discutir sexualidade e gênero. Ele conta a história de um jovem que era imortal e viveu 300 anos e em determinado momento da história ele acorda e o corpo dele é de uma mulher. Se essa história seria moderna hoje, imagina quando ela foi escrita, 1928. Essa história quebrava barreiras entre gêneros. Muito legal, né? Eu vou inclusive botar aqui nos comentários, se você quiser comprar o livro, o link para você encontrar ele lá na Amazon. Mas conta aqui nos comentários, você já sabia que essa galera toda era LGBT? Quem mais da história era? Que você sabe, de repente eu não sei. Me conta aí nos comentários, eu vou adorar aprender. Mas antes de ir embora, eu só quero dar um último recadinho. Se você gosta desse canal, do trabalho que a gente faz aqui, dos nossos vídeos, se você gosta do nosso Instagram, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo que ajuda a gente a continuar existindo. Vai ter um link também na descrição que você pode ir lá e se inscrever para ajudar com a partir de R$5 por mês no seu cartão de crédito ou no boleto. Você, claro, ajudando, ganha recompensas muito legais,
como uma newsletter semanal com conteúdo exclusivo só para assinantes. Não se esqueça de se inscrever e de deixar seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!